Grêmio que já se movimenta pensando no segundo semestre e tem algumas situações, Pedro. Primeiro, sobre vendas. O Grêmio já vendeu 5 jogadores em 2025. Até vou consultar aqui a cola, mas já arrecadou 81 milhões de reais com as transações de Natan Fernandes pro Botafogo, Kaique pro Dallas, olha só, Marquezin pro Boca Juniors, Zé Guilherme pro Bahia e PP pro Vitória. O Grêmio estima no orçamento 136 milhões em transações. Foram as vendas, desculpa, Sam. Natan Fernandes, Kaique... Só pra gente colocar os valores aí. O Zé Guilherme na casa de $1 milhão, 5 milhões de reais. Natan Fernandes, 7,5 pro Botafogo. O Grêmio tinha... Em reais... 35. Por aí. Tá? Tem o Marquezin pro Boca, $1,5 milhão. Isso deu 10 milhões de reais. 50 por aí. Kaique pro Dallas, $4 milhões. A conversão eu não fiz, mas o montante o Grêmio estima. E o PP, que foi uma quantia bem menor, pro Vitória. Em torno de 100, talvez. Então, o Grêmio calcula 82, 81 milhões arrecadados em vendas. Dentro do orçamento, claro. O fato de não ter avançado na Copa do Brasil, porque o Grêmio sempre estima receitas de Copa do Brasil, porque ele é useiro e vezeiro de longe na Copa do Brasil. Atrapalhou, muda essa... Sim, o Grêmio vai ter que vender mais a partir da não ida às quartas de final da Copa do Brasil. O Grêmio teria mais 2. Né? O Grêmio calculava chegar às quartas de final, isso dá... Como o Grêmio não foi para as oitavas e para as quartas, 8 milhões e 300 mil a mais que o Grêmio vai ter que buscar de outras formas. Então o Grêmio 81 já vendidos, tem mais 6 meses para vender cerca de 55 milhões e tem essa busca ainda por mais 8 milhões e 300 mil por não ter ido adiante na Copa do Brasil. Mas é um número significativo e o Grêmio sabe que o mercado de transferências está aquecendo, poucos clubes contrataram até o presente momento. Eu tenho conversado com dirigentes, empresários, muita gente relatando, as coisas só vão esquentar a partir de julho, depois do Mundial. Não teve aquele boom que muita gente projetava com essa janela. Apenas equipes que realmente iam disputar o Mundial tentaram se movimentar. Não tem sentido contratar agora e só vai utilizar o jogador mais adiante. Ele fica pagando um mês de salário. É isso. Não, mas é que é treino, né? Precisa treinar, precisa trabalhar. Mas, por exemplo, essa questão que vem. Serve o mesmo raciocínio que eu fiz em relação aos dirigentes do Inter, serve para os dirigentes do Grêmio, tá? É tudo parecido. É que eu começo essa ideia de que agora é preciso vender para fechar a conta. Aí o Simon... Porque eles fizeram as contas. Uma lembrança boa do jogo, Copa do Brasil, 8 milhões, jogo. 8 milhões. O Amuso custa os 37 milhões que vai custar que o Grêmio recebeu do Natan Fernandes. O lateral esquerdo, o Zé Guilherme, que o Grêmio vendeu, foi o Mike, que o Grêmio pagou 3 milhões de reais base. Agora. Tu vai queimando os ativos. O Kaique, que foi vendido e que é um ativo que eu acho até que foi uma venda boa pro Grêmio, 4 milhões, jogador que nunca fardou no profissional, ele vai custar basicamente o que vai custar pro Grêmio o senhor Camilo, que já não querem mais. Então esse é o ponto. Por isso é que tá na hora de acordar e parar de ter preguiça. A expressão é preguiça. Bom, eu tô secando. Bota um time de olheiros, valoriza as categorias de base, cria uma rotina e para de comprar. Para de achar que o jogador Amuso, que joga no Anderlecht, que tem 26 anos, que não jogou em lugar nenhum, vai chegar aqui e vai ganhar o Campeonato Brasileiro, porque ele não vai. Para de achar. Para de pensar que o Camilo, que tá jogando num time de segunda linha da Rússia, vai chegar aqui pagando dinheiro e vai ser o novo Maicon. O pior exemplo desse Para de achar. Eu tô secando. Tô secando, já disse aqui, vou repetir. Eu tô torcendo pro Inter contratar um volante, porque a saída do Fernando tem um impacto. Mas segue naquela tua lógica, se for bom, melhor. Se for bom, melhor, claro. Não, porque já tem ruim, já tem lá uns quantos, tá? Um volante bom, de qualidade, com o pouco dinheiro que tem, se é que tem, tá? E que o Grêmio contrate um zagueiro de pé direito, que joga pela direita, para ser companheiro ou de um ou de outro zagueiro que está jogando nesse momento. Isso é o essencial. E deu, cara, e deu. Sabe por quê? Porque com o dinheiro que vai sobrar, eles vão contratar um jogador ruim. Então tu bota um guri para jogar, Maurício. Bota um guri, o guri é verde. O Grêmio teve... É maçã, rapaz. O Grêmio teve muita sorte. E o Grêmio tem uma relação, tem uma situação em relação ao Inter que faz muita diferença.
O Grêmio tem muito mais diferença. jogador na base, né? O Grêmio tem uma estrutura de base mais definida que o Inter. Yeah. O Inter esqueceu da base por uns anos, tentou retomar agora, inclusive agora tem uma boa matéria pro Léo, pro Diogo principalmente, que falam dos dois clubes. Uma boa matéria é qual é o grande ativo do futebol gaúcho hoje. Porque o Inter tem o Gustavo Prado, o Inter tem o Ricardo Matias, o Inter tem Iago Noal, o Iago Noal, o Grêmio tem o Alisson, tem o Gabriel Mack. Hoje tem o Riquelme. Hoje qual é o maior ativo? Mas por que eu coloco isso? Porque se centrou muito o nosso pensamento, se centrou muito na questão dos estádios. Então a Arena não é do Grêmio, o Beira-Rio é do Inter. Estádio hoje, ele não é o centro da receita dos clubes, ele não é. Ele deixou de ser. Lá em 70, quando o Nelson Almeida montou o time do Grêmio, que foi campeão em 77, o Borderô é que pagava a conta. O time de 70 do Inter, grande time de Falcão e tal. Muito obrigado. Era o Borderô. Então, o Nelson Almeida é gênio. E aí, era o Borderô. Hoje não é mais. O estádio não paga mais a conta. Sabe o que paga a conta? É o CT. Sabe onde é que tem que estar o teu dinheiro, o teu investimento? No CT. Isso o Inter e o Grêmio precisam fazer, os dois. Não, mas só vamos deixar claro. O Grêmio tem, o Grêmio tem um CT. O Inter aluga. O Inter aluga o seu CT. O Inter não tem o CT. O Inter improvisou um CT. Mas se a gente pensar nesse mais ou menos, porque hoje se tu for analisar, eu acho que o Grêmio tem mais jogadores em quantidade da base aparecendo, não. Só que efetivos no time. O Inter tem mais, sabe? Não é sobre isso que eu tô falando. Por isso que eu tô dizendo que agora o Inter tem uma leva, vendeu o jogador por 22 milhões de euros. Ou melhor, não dá 22, né? O Gabriel Carvalho não é tanto. Não, 100 milhões. O Grêmio tem 90 milhões. De euros lá. O Inter tem 90%. Isso, tá. Não, mas 22. Eu não me lembro o valor total, assim. Deu 100 milhões de reais. Enfim, o que eu quero colocar é que o Grêmio, todos os anos, o Grêmio bota um jogador de bastante valor no mercado. Todos os anos. 109 milhões. E o Inter não está conseguindo fazer a mesma coisa, entendeu? Não consegue fazer. Não, mas o que eu quis dizer é que agora, no atual momento agora, talvez o Inter tenha jogadores da base mais prontos. Realidade, são mais realidades. Receberam mais minutos porque o Roger chegou e mudou uma realidade. Ele passou da oportunidade. Por exemplo, eu vejo o Grêmio, concordo contigo. Tem muitos nomes do Grêmio. Prado, tu tem o, sabe? Eu vejo que o Grêmio tem a quantidade. Tu vê muitos nomes do Grêmio, mas, por exemplo, que ainda não acontece. Nenhum aconteceu, na verdade, mas, por exemplo, o Vitor Gabriel, não sei se infelizmente ou felizmente hoje no Inter é uma afirmação na zaga, sabe? Ricardo Matias parece ser... É um pouquinho diferente de base, né? O Vitor Gabriel já é uma mudança da base do Inter, que o Jorge Andrade, ele busca do esporte com 19 anos. É um pouquinho diferente. Não, mas é um jogador no Inter. Ele muda de posição no Inter. Ele muda. Mas ele faz as categorias aqui no Inter, claro. Né? Eu considero. Isso aí que tu tá dizendo é verdade, por culpa dos treinadores. Nós tivemos o Cudê durante muito tempo aqui. Se tu for ver, tu vai ver que ele botou 1 ou 2. O Renato, meio jogador ele botou. O Renato tinha uma dificuldade para botar um jogador para jogar. Hoje tu bota o Alisson ali, o Ricardo Guri arrebenta com o jogo, cara. E mesmo que ele for mal, Pedro, ele vai entregar. Eu não acho que seja culpa só dos treinadores. Eu acho que é culpa de política de futebol, uma política de um projeto definido. Se eu chego para trabalhar aqui, os caras disserem, olha, tu vai fazer o sala de redação, show dos esportes e hoje nos esportes, e tu vai estar de branco, eu vou ter que chegar aqui para trabalhar no sala de redação, no hoje nos esportes e no show, de branco. Se tu chegar para um técnico e disser para ele, ó, tu vai ter que usar garotos da base, a receita que nós temos para contratações é essa. E se ele disser não gosto de usar garoto da base, então tu vai treinar na casa da tua mãe. Mas isso é projeto. Contrata. Se tu traz o cara mesmo assim, então tu tá dando... projeto. Então os clubes definem... O Renato é diferente. Os clubes definem seu projeto. Os clubes definem... O Renato chegou em Porto Alegre, pegou um time que tinha 5, 6 jovens maravilhosos, foi campeão da Copa do Brasil, foi campeão da Libertadores, engordou o currículo dele, tá? Aí depois ele trouxe os amigos velhos. E aí foi dinheiro e o Grêmio não tem time desde 2018. Mas é esse movimento que irrita, porque vamos lá, o Inter tem o Ricardo Matias hoje. Eu não me surpreendo. Deve ser bem valorizado. Eu não me surpreendo se em janeiro o Inter não contrata o camisa 9 do Avaí para ficar à frente dele. Esse é um movimento que acontece diariamente nos clubes. E aí, é que o Ricardo Matias não tá pronto. Mas, tu vai trazer um jogador mediano, que ele já é mediano pronto, e não vai dar espaço pro teu jogador da base. Essa que você traz, eu concordo com você, é a expressão que mais me deixa assim, sem ação, porque eu tenho que escolher as palavras para tréplica, é quando alguém que é dirigente ou foi dirigente, ele aplica o seguinte: não está pronto. Sim, mas como é que ele vai aprontar?
nas prateleiras das farmácias de Porto Alegre, vai aprontar jogando. Se você vai trazer um jogador melhor do que aquele que não está pronto, eu paro de discutir agora. Se você vai trazer um cara só porque está pronto e o teto dele a gente já conhece, é 6 ou 5, você não pode trazer. Porque quando você tem jogador 5 ou 6, Léo, e você soma esses jogadores em 11, a sua média de atuação vai ser 5 Tudo passa por projeto de futebol. É o norte de tudo. Uma empresa, a RBS, ela tem lá o planejamento estratégico dela e a gente segue o planejamento. Um clube de futebol, até pelo volume de receita com que opera e tudo o orçamento, Nelson. E tudo é do Nelson. Esse menino aqui é do Nelson. Esse guri aqui de branco, bonito aqui. Tudo passa por um planejamento estratégico. Vamos lá, eu tô curioso para ver o segundo semestre, porque o Grêmio tá colocando no time um menino que é fora de série. Já mostrou nos primeiros movimentos. O Alisson vai ter oscilações como todos os meninos. Mas desde que assumiu, o Mano Menezes disse: quero um meia para atuar que venha de fora para dentro. E meio campo vai ter um tripé, e vai ter esse meio, e vai ter um extremo. O Grêmio tem Kiki, Aravena, Amuso, Pavon. Quatro extremos. E surgiu o Alisson. Mas vem o meia. Tu tem 5 extremas, porque o técnico anterior jogava com extremas. Tá? E tem mais um menino que surgiu e tá atropelando. Mas vai vir o meia, porque o técnico que chegou num modelo de emergência e o Mano não colocou, como diz o Maurício, um revólver na cabeça de ninguém. E quando contrata o Mano, tu sabe que o time dele tem um 5, tem um 8, tem um meia. Sabe por que o Jefinho tá saindo? Sabe por que o Jefinho tá saindo? Como é que vai ser? O Alisson vai jogar? Não é, o problema é cultural. O Alisson vai jogar nesse cenário? Vou falar nesse sentido. O Alisson vai jogar porque o Alisson é totalmente fora de série e ele vai passar por cima. E aí quem é que vai sobrar? Não, isso é outra coisa. Porque vai trazer o meia pro técnico. Isso é outra coisa. Pra encaixar no modelo dele. Isso é outra coisa. Eu tenho o meu modelo. E o Alisson não se enquadra. Isso o Mano não pode fazer. Não, ele tem que botar o bom pra jogar. Aí, com os bons, ele monta o modelo. Até assim,